12h17, um fato gerou polêmica no município de Jardim Alegre. Ontem, aquele movimento sem teto, a gente anunciou ontem que eles estavam fazendo um protesto no posto de saúde do município de Jardim Alegre. Então o protesto era tinha uma pauta de reivindicação, uma delas é mais saúde, mas também aquelas casas que aquelas famílias reivindicam, elas que estão na região ali de Jardim Alegre, saída para Ivaiporã, ocupando um terreno. Então fizeram um segundo protesto, que é esse protesto num posto de saúde lá do município de Jardim Alegre. Ontem o vereador da Visão falou a nossa reportagem e durante a entrevista ele falou inclusive que era um protesto pacífico, que não estava impedindo a entrada de funcionários e também disse que pediria o apoio do MST para que apoiasse nessa manifestação o município de Jardim Alegre. Veja um trecho aí da fala do vereador da Visão, quando ele fala sobre essa questão do apoio do Movimento Sem Terra. E não há prazo determinado o pessoal se retirar de lá não, Berimbau. Inclusive eles estão agora em contato também com outros movimentos da região para buscar mais apoio. Inclusive parece que há um princípio de conversa, não tenho certeza, mas há um princípio de conversa com o MST também ali na 8 de abril, pedindo o apoio do 8 de abril no caso. O 8 de abril, que é o MST da nossa região aqui, ainda não se manifestou, mas nós esperamos também a parceria deles nessa luta aí. Também o pessoal da Barra Preta pretende fazer uma manifestação. Hoje, inclusive, Berimbau, já é um outro caso paralelo, mas o Barracão também já havia protocolado um requerimento na Prefeitura, sexta-feira passada, pedindo a presença da prefeita no Barracão, e eles também têm a intenção de fazer uma certa paralisação lá. Essa foi a entrevista, então, da Visão, ontem, na entrevista que ele concedeu aqui à Rádio Nova Era. O Alfredo Flores, que é ligado ao Movimento Sem Terra, era do 8 de abril, onde nós temos ali famílias assentadas, ele disse que o MST não vai participar desse protesto no posto de saúde de Jardim Alegre, até porque o MST não apoia. Ele também deu outras declarações dizendo que o movimento reivindicando moradias em Jardim Alegre pode estar com um cunho político. Veja a fala do vereador Alfredo Flores. Bom dia, Berimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. É uma satisfação, Berimbau, estar dando essa entrevista para a gente esclarecer alguns fatos que aconteceram ontem. E a gente viu no teu blog aí a entrevista do vereador Davi e que tinha convidado o movimento do MST para estar nesse manifesto. E tendo em vista que nós se pronunciamos aí sobre essa questão ontem na Câmara do Vereador, porque nós achamos que ocupar o posto de saúde no nome nosso, que tinha sido convidado, eu achei até por bem esclarecer a nossa posição sobre essa questão. Porque ocupar o posto de saúde, fechar lá a saúde do município, onde vem atender as pessoas doentes do município, eu achei uma coisa até inédita, porque lá protestar contra, querer alguma coisa contra isso, contra aquilo, não é lá no posto que se resolve. Então tem outros órgãos e eu acho que nós jamais, se nós estivéssemos participando, nós não ia aceitar ocupando o posto de saúde onde os trabalhadores, as pessoas carentes também precisam de ser atendidos, né? Zilvão, daqui a pouquinho a gente continua com a entrevista com o Flores, lá de Jardim Alegre, sobre essa polêmica. Vamos agora a Curitiba. Jefferson Nunes é que está na linha com a gente e traz os principais destaques aqui do Paraná. 12h21, Jefferson, boa tarde. Ótima tarde, Berimbau, a você e a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Meio-dia e 21 agora. A temperatura na cidade de Curitiba chega aos 17 graus, a máxima vai até aos 22. Temos sol aqui na capital, Berimbau. O dia hoje foi bastante bonito até agora. A previsão é de que nuvens cheguem até a cidade de Curitiba, mas não teremos chuva nessa tarde de terça-feira. Os aeroportos operam visualmente para pousos e decolagens. Berimbau, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, mostra que o Paraná tem as melhores estradas do sul do Brasil e é a terceira melhor malha rodoviária do país, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
A Confederação Nacional classificou que 62,8% das rodovias estão em boas ou ótimas condições e 21,9% aqui no Paraná estão regulares. De acordo com o secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, foram investidos quase 3 bilhões de reais em recursos próprios e também na iniciativa privada, na melhoria e também ampliação das rodovias estaduais. E ontem foi assinada uma parceria entre o SESI e o governo do estado para o projeto Atleta do Futuro. 15 mil alunos das escolas estaduais vão ter atividades de contraturno escolar nos espaços do SESI Paraná. O governador em exercício, Flávio Arnes, destacou que 350 mil alunos da rede estadual de ensino já têm atividades em contraturno, esportivas, científicas e artísticas. Até o ano que vem, a previsão é de que 900 escolas contem com as modalidades esportivas do atletismo, futsal, vôlei, basquete, handebol, ginástica rítmica e também o badminton. Berimbau, por hoje é isso. Amanhã a gente está de volta, sempre ao vivo aqui na Rádio Nova Era, direto atualizando as notícias da cidade de Curitiba. Uma tarde de terça-feira a você e aos ouvintes. 12h23 agora. 12h23. Aí a participação do Jefferson Nunes, direto da capital do estado. Nós estávamos com aquela polêmica lá de Jardim Alegre, onde o vereador Floresvaldo, melhor dizendo, Alfredo Flores, né, lá do assentamento 8 de abril, estava falando a nossa reportagem sobre, né, aquela polêmica. Ele responde o vereador da visão. Pode colocar mais no início aí, não tem problema. A participação do vereador Alfredo falando sobre o MST que não apoia aquele protesto que foi realizado num posto de saúde em Jardim Alegre. E ele diz também que o movimento sem teto precisa tomar cuidado para não virar um movimento político. Vamos continuar ouvindo o vereador Flores, lá de Jardim Alegre. Uma satisfação, Berimbau, estar dando essa entrevista para a gente esclarecer alguns fatos que aconteceu ontem. E a gente viu no teu blog aí a entrevista do vereador Davi, e que tinha convidado o movimento do MST para estar nesse manifesto. E tendo em vista que nós se pronunciamos aí sobre essa questão ontem na Câmara de Vereadores, porque nós achamos que ocupar o posto de saúde no nome nosso, que tinha sido convidado, eu achei até por bem esclarecer a nossa posição sobre essa questão. Porque ocupar o posto de saúde, fechar lá a saúde do município, onde vem atender as pessoas doentes do município, eu achei uma coisa até inédita, porque lá protestar contra querer alguma coisa contra isso, contra aquilo, não é lá no posto que se resolve. Então tem outros órgãos e eu acho que nós jamais, se nós estivéssemos participando, nós não ia aceitar ocupando o posto de saúde onde os trabalhadores, as pessoas carentes também precisam de ser atendidos, né? Então eu fiz esse esclarecimento. Nada contra o sem teto, nada contra, mas sim, eu achei um absurdo fazer a direção dessas pessoas fazer o manifesto, trancar o posto de saúde, que eu achei isso uma coisa um pouco complicada, né? Porque ali precisa ser atendida a população. Agora, na tua visão, Flores, porque se a gente tem, né, reclamações em relação ao setor de saúde, essas reclamações devem ser discutidas em um outro local, porque se ali já o atendimento não está como eles desejam, com o protesto vai piorar ainda mais e pode até colocar a população em risco que precisa do atendimento, né? Exatamente, Berimbau. Uma das coisas é justo reivindicar a saúde, eu acho justo, mas não fechar o posto, porque aí é que é onde corre risco a vida de muitas pessoas que têm tratamento como do câncer, como pessoas que tinham que fazer hemodiálise, né? Que não pôde ir até a clínica de Vaiporã, porque estava fechado lá. Então, já colocou até um problema já sério, que joga as pessoas do sem teto
as pessoas humildes contra os outros humildes que precisam de atendimento, né? Então, tem outro local adequado onde vai resolver o problema, não ali no posto, trancar o posto de saúde, né? Então, foi dentro dessa característica aí que eu fiz o meu pronunciamento ontem. Achei que a direção do Sem Teto lá pecou muito, fazendo com que isso viesse a acontecer dessa forma, né? Agora, sobre o protesto do pessoal do Sem Teto, que está acontecendo em Jardim Alegre, Flores tem acompanhado a reivindicação, se é justa, tem acompanhado essa polêmica também, Flores? Eu tenho acompanhado, mas existe uma coisa lá que eu fiquei meio surpreso, que a gente, quando vê a realidade que os trabalhadores, as pessoas precisam de moradia, eu acho uma coisa justa demais fazer essa luta. Mas o que a gente está vendo lá é uma grande concentração política clara contra o governo do município. Então, tem coisas que a gente acha absurdo, né? Se certas pessoas gostariam de estar trabalhando mesmo ali lá na prefeitura e não puderam. Então, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não fiz campanha para esse grupo, mas que eu acho algumas coisas não podem ultrapassar e usar, Berimbau, muito, o contrário, usar a nossa entidade do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra para dizer que estão lá apoiando. E nós, se estivesse apoiando, jamais nós ia aconselhar que fosse ocupar o posto de saúde, nós ia ocupar onde realmente reserva e resolve o problema de toda a reivindicação que eles precisam, que é mais atendimento, mais remédio, é uma coisa justa que eles buscam, mas não ocupar o posto. Eu acho uma coisa bastante errada ali, né? Exato. Queria agradecer a sua participação aqui, Flor. Se tiver mais alguma observação, fica à disposição também. Eu gostaria, Berimbau, de agradecer a oportunidade que você tem nos dado para a gente tirar dúvidas, muitas vezes, porque às vezes as pessoas lá do Sem Teto acham que a gente se posicionou contra eles, mas jamais. Eu acho que a minha posição foi muito clara, que eu não gostaria de ver fazer esse jogo sujo ali, de jogar o trabalhador contra o trabalhador, né? Então, você se queimar diretamente do que aconteceu lá. Então, a minha posição é essa, e eu estou sempre à disposição para ajudar as pessoas que precisam. As pessoas que precisam de moradia, que precisam de saúde, que precisam de educação, que precisam estar junto aí nessa batalha. E agradeço aí você, mais uma vez, da Rádio Nova Era, por estar dando cobertura tão importante e esclarecimento aí, para a gente poder esclarecer muitas dúvidas que se cria através aí de pessoas que têm má intenção de jogar um contra o outro, né? Então, eu agradeço, Berimbau, a tua oportunidade que você nos dá e para a gente esclarecer essas questões. A participação então do Alfredo Flores, lá de Jardim Alegre, vereador, e essa polêmica, né, que envolve lá o Movimento Sem Teto, que ocupa um terreno na saída para Ivaiporã, e ontem fizeram um manifesto num posto, estão fazendo um manifesto num posto de saúde em Jardim Alegre. Então, segundo o Alfredo, o MST não apoia o movimento, a manifestação no posto de saúde, ele acha que não é algo correto, né? E também que o movimento do Sem Teto tem que tomar cuidado, porque às vezes ele pode ser contaminado por interesses políticos e não interesses verdadeiros das famílias, que é conseguir uma casa para morar.